Bom, quero falar com vocês também sobre o Gabriel Lima, que é o CEO do Cruzeiro, e ele que foi, no caso, participou de uma live com o Samuel Venâncio nessa última semana e falou alguns tópicos interessantes sobre reforços que eu quero comentar aqui com vocês, tá? Ele ressaltou que o Cruzeiro, no caso, tá com um orçamento bem justo, né, podemos dizer assim, para a chegada de reforços no meio da temporada, mas que o Paulo André, que estava na Espanha, vai voltar a Belo Horizonte para ter uma análise um pouco melhor de mercado e, sem dúvidas, a janela abre no dia 18 de julho, mas o Cruzeiro antes disso já vai estar avaliando nomes, né, sem dúvidas, assim, para ter, no caso, algumas opções e buscar reforços para o meio do ano. Enfim, o Gabriel Lima que, no caso, não descartou, né, sobre essa possibilidade de chegada de reforços, e tem uma questão também, né, pode ser que jogadores deixem o Cruzeiro no meio agora do ano e dê uma diminuída na folha salarial, que é algo próximo dos 2 milhões e 700 mil reais. Então, já poderia, assim, só contratar jogadores de atletas que vão deixar o clube no meio do ano, não ficaria surpreso de uns 2, 3 atletas deixarem o Cruzeiro. E além disso, a folha desse ano é próximo do que o Ronaldo tinha especulado, que seria de 2 milhões e 400 a 3 milhões de reais. Hoje está em 2 milhões e 700, então o Cruzeiro, assim, poderia ter até mais 300 mil de chegada de reforços agora para o meio do ano. Enfim, o Cruzeiro que deve ir ao mercado em busca de algumas posições, eu quero trazer aqui para vocês, como por exemplo um ponta, um meio ofensivo e um ala direito, tá? No caso, para fazer essa mesma função do Giovani, do Leonardo Paz, no caso mais um lateral direito mesmo, um camisa 10 e um ponta, que sem dúvidas estamos precisando, né? Então assim, já teve alguns nomes especulados, eu não acho que o Cruzeiro deve trazer um grande reforço, tá? Um jogador, sei lá, já pensando na Série A do ano que vem ou algo nesse tipo, eu acho bem complicado mesmo por conta da questão financeira, mas tem alguns nomes que eu quero trazer aqui para vocês que eu acho que pode ser uma boa alternativa, tá? De ponta aí, por exemplo, tem um jogador que está livre no mercado que eu acho que poderia agregar bastante ao Cruzeiro, no caso do Seba. Ele que tem 30 anos de idade, aquele mesmo que jogou aqui no Cruzeiro, tá em 2010, 2011, enfim, jogador que depois que saiu da Raposa foi emprestado ao Porto, lá de Portugal, jogou 2 anos por lá e depois se destacou bastante no Estoril Praia de Portugal e também no Olympiacos da Grécia. Inclusive jogou Champions e tudo mais, um jogador bem conhecido, né, do futebol lá da Grécia. Depois disso ele estava os últimos 3 anos e meio lá no futebol do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Para você ter uma ideia, até que ele teve números interessantes na última temporada 2020-2021, 16 partidas, 7 gols e 4 assistências. No ano anterior, 27 jogos, 8 gols e 5 assistências. Jogador que eu tenho certeza que não teria um salário muito alto para voltar ao futebol brasileiro e que poderia agregar, e tem a idade, né, que o Ronaldo tem contratado até ali uns 30 anos de idade. E além disso, outros nomes que já foram especulados aqui no Cruzeiro, que eu acho esses um pouco mais difíceis, no caso foi o Jean Carlos, primeiramente, jogador do Náutico, também que tem seus 30 anos de idade, mas o Náutico já deixou bem claro que não vai vender o seu principal jogador por menos do que uns 9, 10 milhões de reais, até porque já teve proposta no início do ano de times de alguns outros países lá do Oriente, de algo próximo de 3, 4 milhões de reais, e nunca discutiu essa possibilidade de vender ele por esse valor. Até o Grêmio especulou o Jean Carlos, mas o Náutico queria naquela época de 7 a 10 milhões de reais. Não acho que o Ronaldo pagaria isso para um jogador que já tem seus 30 anos de idade, mas vive uma fase excelente nesse ano. 29 jogos, 7 gols e 2 assistências. No ano passado, 45 partidas com 13 gols e 12 assistências. E outro jogador nesse vídeo, que também atua como um lateral direito, esse que eu acho um baita atleta, mas se o Cruzeiro estivesse na Série A, seria viável. Nesse ano eu acho que ainda não, que é no caso do William, ele que estava no Wolfsburg, lá da Alemanha, jogador que deixou o Internacional em 2017 e assinou por 4 temporadas e meia com a equipe alemã e encerrou o vínculo dele no meio agora desse ano. Então ele já estava sem time, né? E agora segue aí no mercado, mais um jogador à disposição. Ele que não joga com frequência desde a temporada 2019-2020, onde ele fez 22 jogos, 3 gols e 2 assistências. Jogador que foi campeão olímpico pela seleção brasileira em 2016, está livre no mercado, mas por conta de ser um lateral direito, que aqui no Brasil tem pouquíssimas boas opções e alguns times já têm especulado ele, como por exemplo São Paulo, Atlético Mineiro e também o Flamengo. Eu acho que ficaria bem pensável pensar, né, na contratação dele agora para a Série B, e sem dúvidas o salário dele seria alto, né? Acho que no mínimo uns 350, 450 mil por mês, até porque ele estava no futebol europeu e para voltar vai exigir luvas e tudo mais. Não seria uma contratação barata, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem que você acha que poderia reforçar
esse time do Cruzeiro, algumas boas alternativas baratas e viáveis para a Raposa, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E com vocês é a respeito do Lucas Romero, mais uma vez aqui falando sobre ele, que os torcedores do Cruzeiro pediram bastante nas redes sociais nesse último final de semana, e até teve uma matéria lá do torcedores.com nessa terça-feira falando um pouco sobre o jogador e também quanto que seria, por exemplo, para tirar ele do Independente, que assim, o torcedores.com diz que seria algo próximo de 16 a 17 milhões e 300 mil reais para ele deixar o Independente. E apesar do desejo da torcida e de eu reconhecer também que seria um baita jogador, eu vejo que é bem inviável, tá? O Lucas Romero voltar para o Cruzeiro, pelo menos até o início de 2024. O contrato dele com o Independente é até dezembro de 2023 e se ambas as partes não renovar esse vínculo, ele já poderia chegar, né, para a temporada de 2024 no início do ano. Eu prefiro muito mais ele chegar de graça daqui 2 anos do que, por exemplo, ter que pagar, nem que seja ali um valor até abaixo desses aqui, né? 17 milhões, mas como está em último ano de contrato, vamos supor 10, 8 milhões de reais, eu já acho que não compensaria por um volante de 28 anos de idade. Eu tenho certeza que o Ronaldo também pensaria da mesma forma. Se fosse um setor que o Cruzeiro realmente estava precisando, aí o Cruzeiro com uma condição financeira um pouco melhor, tudo bem imaginar ele, por exemplo, para a próxima temporada, mas esse ano completamente descartado. Na Série B o Cruzeiro não vai contratar, tá? Jogador pagando aí 5, 10, 15 milhões de reais não deve ter esse tipo de contratação, ainda mais para um atleta um pouco mais velho e para uma posição que não iria agregar tanto assim ao Cruzeiro, pelo menos nesse ano. Já estamos bem servidos ali com o William Oliveira, com o Neto Moura, tem também outras opções no banco de reservas, porém aí ano que vem, quem sabe daqui uns 2 anos, 3 anos, no Libertadores, aí sim, eu acho que poderia sim ter uma contratação desse nível, mas por agora o Cruzeiro tem muito mais focado em enxugar as contas mesmo, né, até porque mesmo tendo uma boa receita com principalmente sócios torcedores, tem várias dívidas, como por exemplo do Rodriguinho, que vai chegar aí de quase 30 milhões de reais, e nos próximos anos também o Ronaldo vai ter que pagar quase 100 milhões de reais só de transfer ban, então é um dinheiro que poderia estar indo para contratações, mas tem que pagar as dívidas primeiro, ainda mais agora nesse modelo da SAF. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo do Lucas Romero, ele que tem sido mais titular do que nunca lá na equipe do Independente. Ano passado mesmo disputou mais do que 45 jogos, marcou 1 gol e 4 assistências. Nesse ano até aqui na temporada tem sido o titular da equipe no Campeonato Argentino e também na disputa da Copa local. Eu quero saber a sua opinião aqui. Você acha que seria melhor pagar para ele pro ano que vem? Ou, igual eu concordo aqui, eu acho que seria o melhor esperar acabar esse vínculo dele que vai até dezembro de 2023, ou seja, até o ano que vem, e aí sim poder, né, contratar o jogador livre no mercado. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Lucas Silva e uma notícia não muito boa envolvendo o volante, onde assim, o documento revelou que ele tem um processo na justiça, né, contra o Cruzeiro em 2021, cobrando um valor superior aos 770 mil reais do Cruzeiro, tá? Essa matéria lá do Diário Celeste que trouxe essa informação bem interessante também. O volante que surgiu nas categorias de base, foi campeão do Brasileirão 2013, 2014 e das Copas do Brasil de 2017 e 2018, já havia afirmado que não ia levar o Cruzeiro na justiça por conta de toda a gratidão que ele tem ao clube. Isso é uma matéria de mais ou menos 1 ano atrás. E olha que ainda em 2021 ele entrou então com essa ação contra o Cruzeiro na justiça, cobrando esses 770 mil reais. Enfim, essa notícia que não veio à tona antes, ficamos descobrindo apenas agora por conta do Cruzeiro ter revelado vários processos, né, para esclarecer como que iria fazer essa quitação das dívidas, e apareceu aí, o pessoal lá do Diário Celeste pesquisou e achou essa aí do Lucas Silva com uma dívida, né, de 770 mil reais junto ao Cruzeiro, que já era de se esperar, tá? Pelo menos ele não processou o Cruzeiro lá em 2020, 2019, que estava uma bagunceira, mas acabou chegando nesse processo aí de 770 mil ao Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse caso envolvendo o Lucas Silva. Vamos ver se ele vai se pronunciar, falar um pouco a respeito disso, já que ele havia falado que não iria levar o Cruzeiro na justiça nos próximos anos. Lembrando que ele saiu em 2019, não jogou na temporada de 2020 e está desde o ano passado, em 2021, pelo Grêmio, onde ano passado fez 46 jogos, 3 gols. Nessa temporada tem 1 gol marcado em 22 partidas até aqui. Tem sido titular absoluto na posição. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso e esse processo de quase 800 mil reais do Cruzeiro junto ao Lucas Silva. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre reforços, onde o Ronaldo vai estar, né, em Belo Horizonte nos próximos dias, muito por conta também, surgiu nessas últimas horas a proposta do estádio, mas também para o Cruzeiro ir ao mercado em busca de reforços na janela que vai se abrir lá no próximo dia 18 de julho. Então os nomes já vão ser avaliados, possivelmente já deixando, né, várias opções
se o Cruzeiro não der certo com tal jogador, vai em busca desse e assim sucessivamente. Tanto que o Pesolano já tinha falado que essa avaliação no Cruzeiro é bem densa, foram mais de 300 nomes analisados no início dessa atual temporada. Lembrando que o Cruzeiro no início do ano, quando o Cruzeiro acabou anunciando a SAF, né, junto ao Ronaldo, ele anunciou 8 reforços na era Ronaldo. E a expectativa é que se repita não o número de reforços, mas sim como esses jogadores foram contratados. Todos vieram de graça ou de empréstimo ou, por exemplo, por meio de fim de contrato. Então, meio do ano é bem raro você achar um jogador que esteja em fim de contrato, por exemplo, o contrato se encerrando no final do mês de julho, só se for um jogador do futebol europeu, do futebol do exterior, mas geralmente jogadores agora em fim de contrato, né? Mas você só vai poder contar com eles em janeiro do ano que vem. Então não é isso que o Cruzeiro quer, jogadores que cheguem já para atuar, então quem sabe aí por meio de um empréstimo e tudo mais, ou se não, já assinando um pré-contrato com um jogador que já estaria interessante também. Enfim, o Cruzeiro que, de acordo com o Globoesporte.com, o Ronaldo vai ficar aí 20 dias em Belo Horizonte para resolver essas questões e as principais posições que ele deve ir ao mercado é um lateral direito, um meia ofensivo e também um ponta. Na minha opinião, até surpreende esse setor de lateral direito. Eu não buscaria no mercado, tá? Já temos o Leonardo Paz, o Giovani e o Rômulo, que nem tem jogado, porque o uruguaio e o Giovani têm revezado bastante a titularidade. Então eu não iria atrás, mas enfim. Estão falando que vai ser um lateral direito, um meia ofensivo para ser um camisa 10. Aí eu concordo, porque, por exemplo, no último jogo contra o Vasco, o Fernando Canezin fez essa função, claramente faltou um meio ofensivo para o segundo tempo, quem sabe ali se o João Paulo tivesse condições, nem sabemos quando ele vai voltar, então camisa 10 muito útil, ao menos na minha opinião, e também um ponta, porque o Cruzeiro contratou muitos jogadores que jogam mais como um atacante do que um ponta, como por exemplo o Rodolfo, o Luvanor, tem o Rafa Silva que também é mais central, apesar dele ser veloz, então o Cruzeiro precisa de um ponta, tá? Tanto que o Jajá chegou para ser uma opção a mais, além do Vitor Roque. O Vitor Roque saiu, o Cruzeiro não trouxe ninguém para repor, então a expectativa principal é de um ponta veloz, até para substituir o Jajá, que espero eu, né, que volte daqui 2 jogos, mas ainda não foi definido o prazo exato da recuperação do ponta de 21 anos de idade. Enfim, alguns nomes já foram analisados para a posição de lateral direito. Eu mesmo, se fosse o Ronaldo, iria atrás do William. O William, que é um jogador que estava no Wolfsburg da Alemanha, jogou por lá por 4 temporadas, revelado na base do Internacional. A grande questão é que tem vários times também atrás dele, tá? No ano anteriores, o Flamengo, o Atlético Mineiro demonstrou interesse nele, mas como esses dois times já têm opções, no meio da temporada a janela no Brasil não é tão forte, eu acho que poderia ser um baita reforço, até mesmo já pensando para a Série A, tá? Tenho certeza que o Ronaldo já deve ter algum reforço ali em mente, que quem sabe já pensando por um ano de adaptação, ajudando para o time, que espero eu, né, suba para a Série A para o ano que vem, e ter esse período de Série B para se adaptar, e ano que vem ser o titular absoluto. Aconteceu isso com o Rafael Cabral, por exemplo, que tem salário próximo dos 350 mil por mês. Mas eu acho que o William poderia ser uma baita opção, livre no mercado, vem do futebol europeu, eu acho que poderia ser um baita jogador. Tem também meio ofensivo, que até agora poucos nomes viáveis foram especulados. Teve alguns nomes igual o Facundo Farias, mas é muito caro. O Orelhano, então, também para ponta, né, eu acho muito caro. Teve alguns nomes igual o Jean Carlos, vive uma baita fase de meia, mas a questão é que o Náutico quer um dinheiro para liberar ele. Já recebeu 3 milhões de reais de proposta de um time do Oriente e nem começou a conversar. Então, acho bem viável pensar o Cruzeiro pagar para algum jogador chegar no meio dessa atual temporada. Então, de meia, pouquíssimos nomes. Teve o Andrei já foi descartado pelo Samuel Venâncio, o Cruzeiro não tem interesse na sua contratação. E de ponta, também outros poucos nomes foram especulados, dois setores muito caros, né? Muito raro você ver um ponta livre no mercado. Eu até trouxe uma opção aqui para vocês que seria no Seba. Acho que vocês lembram dele, jogou aqui no Cruzeiro em 2009, 2010, 2008, enfim.